Jean, que é presidente do Sindicato dos Policiais Civis, com o tempo que precisar. Não tem limite de tempo estabelecido para você, tá? Jean é presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe. Vem aqui aos estúdios da FM Jornal. Depois que Jean se pronunciar, vou liberar os telefones da Rádio Jornal, hein? 3024-7700, telefone da Rádio Jornal, 3024-7700, para botar no gancho, viu, Fábio? Agora vou colocar no ar depois que Jean se pronunciar. Ou então pelo WhatsApp da FM Jornal. WhatsApp da FM Jornal 991200913, 991200913, que é o WhatsApp da FM Jornal, somente no WhatsApp da FM Jornal. Jean, os policiais civis decidiram em assembleia que o Simpol deve se desfiliar do Cobrapol. Cobrapol é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Polícia Civil. A sede é em Brasília. E também eu vi a nomeação de Adriano, que foi presidente do Simpol, contra você, e você foi candidato a presidente, ganhou a eleição de Adriano, que estava na presidência do Simpol. Foi nomeado para cargo no governo do estado com um salário mensal de mais de R$9 mil. Para mim é improbidade administrativa. Cada um pensa do jeito que quer. E eu penso a minha maneira. Não vou perguntar como outras pessoas pensam, porque eu penso a minha maneira. E quem manda em mim sou eu e acima de mim só Deus. Jean, fique à vontade. Bom dia para você, viu? Bom dia, Gilmar Carvalho. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal, toda a equipe aqui de Gilmar Carvalho presente. Bom dia, meus colegas policiais civis do Estado de Sergipe. Quero aqui inicialmente cumprimentar a diretoria do nosso sindicato, na pessoa da nossa vice-presidente, a escrivã de polícia Amanda Nascimento. Agradecer o espaço desse programa de grande audiência, especialmente entre os policiais civis. Eu lhe agradeço por sua participação. Só fazer um pequeno registro que acho que é importante, Gilmar. A primeira vez que estive em um programa com Gilmar Carvalho foi em 1996, eu não era nem policial civil ainda, divulgando uma gincana escolar do Colégio Dom Zé Tomás, do nosso saudoso professor Raimundo Valquírio Correia Lima. Então, é uma honra estar aqui mais uma vez sendo entrevistado no centro de Aracaju. No centro de Aracaju. Boa estância com Mas fique à vontade com o tempo que você precisar, pois não. Muito obrigado por esse espaço. Gilmar, a gente precisa fazer uma cronologia. Nós temos aí alguns fatos a tratar e acho que o tempo é importante, por isso a gente fez questão de vir aqui presencialmente ao seu programa. Aproveito a oportunidade para agradecer a Demétrios, né, que entrou em contato comigo, mas nós estamos à sua disposição. Aqui em Aracaju foi visto agora, inclusive ao vivo, a dificuldade da telefonia para a gente se falar, então ao vivo aqui é sempre melhor. Primeiramente, tem que existir uma cronologia, né? O Simpol Sergipe, através da atual diretoria eleita no ano passado, né, tivemos 3 chapas à época participando e nós fomos eleitos com votação expressiva, histórica, né, onde se tinha uma diferença aí entre chapas de 10%, 15% de votos, a gente se elegeu com 200% de votos acima do terceiro colocado, né, então a votação muito expressiva para nosso contexto. Referente à última assembleia ocorrida essa semana, né, para falar da relação do Simpol Sergipe junto à Cobrapol, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Policiais Civis. E eu digo os nomes Simpol e Cobrapol porque estamos falando de instituições, e não é sobre pessoas, é sobre as instituições. No início da nossa gestão, já a partir de 1º de janeiro, convocamos a uma visita no Simpol o presidente da Confederação no dia 6 de janeiro para solicitar o acesso do Simpol a representar os policiais de Sergipe junto à Cobrapol. E este pedido do Simpol foi negado pelo presidente da nossa confederação, inclusive com a informação dizendo que ele não tinha nada a ver com essa história e que a gente tomasse as providências que entendesse necessário. Protocolamos, então, formalmente, já que verbalmente houve uma recusa, no dia 10 de janeiro foi protocolado. Da presidência da Cobrapol. A presidência do Simpol protocolou formalmente o acesso das 3 diretorias que nós temos direito à Cobrapol. Quem recusou foi? O presidente da Cobrapol. Adriano Bandeira. Exatamente. Que concorreu com você à presidência do Simpol. Exatamente. Pois não. Em razão disso, a Cobrapol instaurou um procedimento administrativo, estipulou os prazos que eles entenderam necessários e nós respeitamos esse procedimento administrativo. Na semana passada, o Simpol foi notificado pela Confederação, com prazo inclusive, para que
aquela resposta, no caso dele, considerada definitiva, houvesse uma manifestação do Simpol. E qual foi a resposta definitiva? Os 3 diretores, colegas policiais civis aqui do Estado de Sergipe, que estavam naquele momento registrados nas diretorias que deveriam estar diretores do Simpol da atual gestão, fizeram um documento e assinaram, onde diziam expressamente que não sairiam das diretorias e não iriam ceder essas vagas para o sindicato. Então, diante desta provocação formal, a gente precisava, a diretoria, convocar os nossos colegas policiais civis para poder saber qual a informação que iríamos devolver à Cobrapol. Nesse sentido, convocamos essa assembleia, já estava prevista, inclusive, essa questão do cargo, foi uma consequência, uma coincidência nesse contexto, a nomeação do cargo. A assembleia já iria ocorrer, porque entendemos e respeitamos sempre a vontade da maioria dos nossos colegas policiais civis, que é quem determina a condução e a vontade definitiva das decisões sindicais. A diretoria sindical apenas conduz a vontade dos nossos colegas policiais civis filiados. Nesta assembleia, trouxemos toda a informação, toda a cronologia, fizemos as devidas discussões, o Simpol se pronunciou, abriu o espaço em assembleia para a Confederação Brasileira se manifestar, o presidente da Confederação estava presente, outros diretores, vieram 2 diretores, um do Mato Grosso, outra diretora do Estado de Minas Gerais, e tinha mais um diretor que é um dos que estão na cadeira e disseram que não iriam sair. Enfim, dado o espaço, porque a gente tem que ser democrático, a gente contextualizou, mas deu a voz, foi feita uma deliberação. E a deliberação que os nossos colegas policiais civis decidiram foi pela desfiliação do Simpol junto à Confederação diante de todo esse contexto. Aqui eu estou falando resumidamente, mas é basicamente esse o contexto. E essa decisão tem que ser respeitada. A Assembleia é que é soberana. Então, essa foi uma vontade não de Jean, por isso que eu estou falando que é institucional. E quem manda na nossa instituição são os nossos colegas policiais civis filiados. Foi uma convocação dos filiados, né? Essa movimentação começou lá em janeiro, e aí, nesse contexto, coincidentemente, houve essa nomeação em 18 de maio para um cargo comissionado, onde o presidente da Cobrapol, que tem sede em Brasília, a Cobrapol, foi nomeado para um cargo na Casa Civil em Aracaju. Então, por coincidência, isso acabou entrando nesse contexto dessa discussão da Assembleia, a pedido também dos filiados. Foram feitos vários comentários, por filiados inclusive. Entendemos, e aí eu estou falando entendemos, é o Simpol, os nossos filiados, de que é totalmente incompatível. Não estamos julgando o mérito, se ele merece ou não esse cargo. Mas é totalmente incompatível que alguém eleito para dirigir uma entidade sindical, neste caso uma entidade nacional, correto? Seria o sindicato dos sindicatos, digamos assim, ocupar um cargo governista, um cargo de gestão governamental na Casa Civil em Aracaju. 3 situações: jurídica, há uma incompatibilidade, física e, pelos comentários que tivemos na Assembleia, o entendimento dos policiais civis que também é um impedimento moral. Jurídica, porque no ano passado, o atual presidente da Cobrapol, que é policial civil em Sergipe, foi cedido formalmente, através de um documento, para desempenhar as suas funções junto à Cobrapol em Brasília. Existe um documento, ele foi cedido. O que isso significa? Ele se afasta da atividade de investigação na Polícia Civil, na nossa rotina, para desempenhar com exclusividade o cargo de presidente da Confederação. Física, porque a Confederação é em Brasília e o cargo é na Casa Civil em Aracaju. E moral, porque é inadmissível, Gilmar e ouvintes, para os nossos colegas policiais civis, que um dirigente sindical esteja nomeado em um cargo governista. Imaginem vocês, eu, na condição de presidente do Simpol, e aqui eu quero registrar, não sou filiado a partido político, nunca fui, e tenho esse compromisso com a minha base, com os meus colegas, Gilmar, de que a minha missão, neste momento,
Após 2 décadas de trabalho na Polícia Civil como agente de polícia, realizando investigações em diversas unidades, a gente tem uma missão que foi confiada pelos nossos policiais civis a partir agora de 2003 para 4 anos. Então é totalmente incompatível, imaginem vocês, que eu agora receba um cargo de comissão no governo. E sabemos todos que cargo de comissão é de livre nomeação e exoneração. Mas esses 3 impedimentos citados aqui, eles têm que ser considerados. É plenamente incompatível que um dirigente sindical tenha um cargo comissionado em qualquer esfera do governo, seja municipal, seja estadual ou federal. Nós temos que ter lado, Gilmar, a gente não pode ficar em cima do muro, não. Querer estar com o pé em cada lado. E o lado do Simpol Sergipe, de Jean Rezende como policial civil, é ao lado dos meus colegas policiais civis. E a vontade do sindicato, ainda que em algum momento a gente pense diferente, mas a gente tem que respeitar a vontade da maioria. Então, na última Assembleia, os policiais civis decidiram pela desfiliação por todo esse contexto administrativo, a nossa impossibilidade de acesso para representar os nossos colegas policiais civis no cenário nacional, juntamente à Cobrapol, e esse contexto agora mais recente do cargo em comissão foram fatores que levaram a essa decisão de desfiliação. Com o tempo que você precisar, fiquem à vontade, pois não. Nesse sentido, mais uma vez eu registro, não é nada pessoal. O presidente tem que ter uma postura na sua vida pública e outra na sua vida pessoal. Mas este cargo, para os policiais civis, ele não nos representa. E essa mensagem que a Assembleia Sindical traz, ela está implícita, mas ao mesmo tempo muito clara. É preciso que o governo do Estado de Sergipe entenda, o governador Fábio Mitidieri, e aqui não é uma fala afrontosa não, viu, Gilmar? Nós, policiais civis, agentes e escrivães do Estado de Sergipe, só temos uma representação, que é o nosso sindicato, o Simpol. E não passamos procuração para ninguém falar em nome do Simpol Sergipe, a não ser a presidência e sua diretoria. Não passamos procuração para ninguém. Obviamente, Gilmar, a imprensa gentilmente cede espaços, inclusive para os nossos policiais civis, como você vai fazer na sequência. E aí, cada policial civil não só pode, como deve manifestar a sua opinião individualmente, aonde quiser. Estamos numa democracia. Mas, em nome do Simpol, quem fala é a presidência, é a diretoria legitimamente eleita. Então, qualquer pessoa que se apresente como liderança na nossa base, como dizem popularmente, é fake news. Vai continuar. Tem mais alguma coisa? Fique à vontade. Viu? Temos várias situações, mas num primeiro momento, sobre a decisão de saída, o contexto é esse, da saída do Simpol e desfiliação à Cobrapol. O nosso posicionamento, enquanto policiais civis, é de que é incompatível e que, baseado nesses 3 fundamentos que eu trouxe aqui, jurídico, físico e já moral. houve a desfiliação ao Cobrapol? A gente registra essa ata de assembleia e formaliza um documento. Essa formalização está sendo feita, mas a autorização da Assembleia, que é soberana, foi para desfiliação imediata, Gilmar. Certo. E essa desfiliação ocorrerá quando? Essa semana o documento está sendo protocolado, possivelmente ainda hoje. A Assembleia foi feita na terça-feira. Estamos formalizando a resposta que a Cobrapol, através de um procedimento administrativo, encaminhou ao Simpol. O resultado da Assembleia, através dessa ata devidamente registrada, será encaminhado ainda hoje para a Cobrapol. Eu vou lhe fazer uma pergunta que é a seguinte. Sem falar em pessoas, você institucionalmente falando. Existem policiais civis que ganham 9 mil por mês? Você está se referindo ordinariamente? Ordinariamente. Ordinariamente, nós temos várias classes na Polícia Civil. A classe inicial, o cargo de agente ou escrivão de polícia substituto. Temos a terceira classe, a segunda classe, a primeira classe, até o final da carreira, que é a classe especial. O subsídio bruto atinge um valor aproximado do cargo. Mas em cargos comissionados eu desconheço que algum policial civil da nossa base
né, agente ou escrivão, com exceção do presidente da Confederação, que foi nomeado em 18 de maio, publicado no Diário Oficial. Eu desconheço outro policial civil, Gilmar. Olha, tem alguma coisa sobre esse assunto? Assunto, né? Da desfiliação e do cargo, sendo bem objetivo, a gente acabou de registrar aqui, Gilmar. Tá ok. Antônio Moraes, agente da Polícia Civil do Estado de Sergipe. Meu querido Moraes, bom dia para você. Qual é a sua opinião sobre essa nomeação de Adriana Bandeira e sobre desfiliação do Simpol ao Cobrapol? Fique à vontade, Moraes. Fique à vontade, viu? Bom dia. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que fazem a Rádio Jornal, que fazem o Impacto. Bom dia, Jean, presidente do sindicato. Bom dia, Antônio. Eleito com sua diretoria em julho do ano passado. Gilmar, você bem sabe, eu também fui candidato a presidente no ano passado e fiquei com a chapa em segundo lugar. E se é uma coisa, Gilmar, que eu respeito, é decisão política de categoria. Ou seja, perdi a eleição, estou na oposição. Eu entendo, Gilmar, que as vagas do Sindicato dos Policiais Civis, junto à Confederação dos Policiais Civis do Brasil, Cobrapol, pertencem ao sindicato e, portanto, à diretoria eleita. Então, nesse ponto, a atual diretoria está coberta de razão. Coberta de razão. Quando eu deixei o sindicato, em 2014, alguns integrantes da nossa diretoria faziam parte da Cobrapol e da FEIPOL, que é a Federação Nordestina, né, dos Policiais Civis. E assim que nós saímos da diretoria, nós entregamos todos os cargos por uma questão lógica. Quem fez eleição vai para a oposição. Não criamos qualquer obstáculo. Então, Gilmar, nesse aspecto, reitero, Jean e a diretoria, o restante da diretoria do Simpol, coberto de razão. Quanto ao cargo, eu já disse aqui, eu tenho, Gilmar, a mesma opinião que você. O cargo, qualquer pessoa pode ser nomeada para um cargo em comissão do Estado de Sergipe. Não há problema nenhum, exatamente. Para cargo de comissão não tem problema nenhum. A ilegalidade aí está em a pessoa nomeada está desempenhando uma atividade em outro estado e tentar justificar o exercício dessa nova atividade aqui em Sergipe. Há uma incompatibilidade física, não é? Que não justifica, que não significa, e aí você tem razão quando você diz que essa pode ser uma hipótese de improbidade administrativa. Então, o mais natural seria o próprio Adriano Bandeira, para exercer com mais liberdade essa posição governamental, né, porque ele foi nomeado para um cargo em comissão no governo atual, ele renunciar. E não teria nenhum problema nisso. As pessoas têm que ter lado político, e Adriano tem o lado político dele, e tem seus interesses pessoais, né, eleitorais. Isso tudo é legítimo. O que não está correto é Adriano tentar manter essas duas condições. Né? Ele está com um pé no sindicato de trabalhadores e com um pé no governo. Não dá para você rezar para Deus e para o diabo. E aí eu não sei dizer quem é Deus e quem é diabo. Sabe, Gilmar? E em última análise, só para encerrar minha participação, eu estive na Assembleia do sindicato e votei contra a desfiliação. Porque eu acho, eu sempre achei que mesmo sendo contra a diretoria de um sindicato, ou a diretoria de uma federação, de uma confederação, eu precisava me manter filiado para poder internamente travar as discussões. Eu cometi um equívoco no ano passado ao me desfiliar do sindicato por discordar de uma posição política sindical
do atual presidente Jean, mas corrigi esse erro logo no início do ano, voltando ao sindicato. Então, eu reitero, não acho intervir se desfiliar da Cobrapol, porque é importante que se discuta internamente as mudanças que a Cobrapol tem que passar para que ela passe a representar, ela passe a ser mais útil aos policiais civis do Brasil. Então, Gilmar, para encerrar, querido, e agradecendo o espaço, é lícito o Adriano exercer um cargo em comissão, não é lícito ele estar ao mesmo tempo enquanto coordenador da SFP, o coordenador da Casa Civil, e ao mesmo tempo é presidente da Cobrapol. E, infelizmente, a nossa categoria foram 40 votos, cerca de 40 votos vazios, não é de uma categoria afiliada de mais de 1.000 pessoas. Não é inteligente, eu acho, que o sindicato se definiu. Essa é a minha posição de marca, quero agradecer o espaço e dizer aos policiais civis que estão ouvindo que não se está fazendo nenhuma lavagem de roupa suja publicamente, não. Parabenizar Jean, que ele está fisicamente, presencialmente falando sobre o assunto. O papel de um presidente do sindicato é esclarecer não só a categoria, mas também a sociedade, os rumos que a entidade está dando às suas lutas. Então, Jean, que você participe mais vezes de legitimização para que a população possa reconhecer o sindicato do CGV como um sindicato de importância na sociedade sergipana. João, querido, um bom dia para você, um bom dia para o Jean e a todos. Meu querido Moraes, um abraço para você, muito bom, obrigado, bom dia, tá? Jean, algumas pessoas perguntam aqui se você pode disponibilizar também portaria da Secretaria de Segurança Pública sobre os policiais civis para assumirem cargos no Cobrapol. Como você disse aqui há alguns instantes, 3 policiais civis de Sergipe foram indicados pelo Simpol para representarem o Simpol na diretoria do Cobrapol, e o Cobrapol não aceitou. Você tem essa portaria? Nós temos toda a documentação, sim, Gilmar. Foi aberto um procedimento administrativo. O Simpol Sergipe, em 10 de janeiro, a partir de 10 de janeiro, solicitou formalmente, a pedido do presidente da Confederação, após recusa verbal, que a gente fizesse essa indicação formal. Fizemos, tenho toda essa documentação, sim. A portaria da SSP? O documento que eu me referi referente à SSP foi a sessão que, no ano passado, Adriano Bandeira, presidente, foi o policial civil sergipano, foi cedido para presidir a Cobrapol. Esse documento de sessão de Adriano Bandeira, sim, é um documento público. Inclusive, foi lido por mim aqui no programa. E foi objeto também na própria Assembleia, não foi? Também foi informado na Assembleia esta questão de ordem técnica jurídica. Exato. Foi avaliado pela Assembleia. Esta semana aqui no programa, Israel Sarmento, que foi delegado de polícia e um dos bons policiais civis de Sergipe, Israel Sarmento participou do programa. E fique à vontade, Israel, bom dia para você. Você concorda com essa desfiliação com a Cobrapol e também sobre as decisões tomadas? Bom dia, Israel. Bom dia, Gilmar. Bom dia a todos os ouvintes. Falo sim. O Jean. Eu quero, antes de fazer um pequeno comentário, parabenizar Jean. Jean sabe que nós votamos em outro candidato, que nós temos direito de escolher um candidato, não porque já era pior do que o candidato que nós votamos, que foi o Moraes. Mas antes de eu falar, eu quero parabenizar Jean, sim. Eu quero dizer que Jean está corretíssimo. Na minha opinião, como sindicalizado que sou, tem que sair dentro dessa confederação que está o senhor Adriano Bandeira. Qual o laço que pode existir mais com o Simpol, nós policiais, nessa decisão? Primeiro que o Jean já acabou de dizer que eles negaram aí a participação de 3 policiais lá na confederação. E depois nós sabemos, eu falei antes aí, que naquela luta do Simpol, né, o Adriano Bandeira foi para as ruas, as praças, explanador por governo, distratou o secretário de Segurança Pública, um homem de bem, o doutor João Eloy, mandando que ele voltasse para o lugar dele em Pernambuco. E está gravado, né,
para todos os policiais verem. E agora, ele, com essa surpresa, ele recebe essa notícia que ele, aquela luta que ele vinha empenhando para o sindicato era apenas um interesse próprio. Está demonstrado agora, o cidadão ser nomeado no cargo de comissão por um salário de R$9.000. Eu já tinha falado, eu tenho 40 anos de polícia, estou com muita saúde, não tive essa oportunidade, como outros não têm, de ter um cargo de comissão desse posto, ou até menos. Não é? E o cidadão, em Brasília, presidente da Confederação, afastado do Sergipe, pegar um cargo desse do governo do Estado. Qual é o poder que o cidadão vai ter para falar em benefício dos nossos policiais civis? Então, eu quero dizer nesse momento que espero que o senhor Adriano Bandeira nunca mais me represente. E ele não me representa nem aqui, nem em Brasília, nem em lugar nenhum. Porque nós, policiais civis, temos que ter um sindicato independente. E está aí o presidente, que eu quero parabenizar mais uma vez, o Jean. Você mostrou e demonstrou agora a sua personalidade como presidente. Estava demorando a vir a público, né? E acho que nós estávamos sem dúvida, porque você não estava vindo falar, mas aí você hoje veio e espero que você continue falando. Você veio agora dizer que já tinha esse problema com a Confederação, com o senhor Adriano Bandeira, e também mostrou os 3 jeitos aí, né? Que pode se configurar assim, como o Gilmar já saiu, improbidade administrativa do senhor Adriano Bandeira e a imoralidade, né? Qual é a moral que vai ter o cidadão desse para lutar pela nossa classe? E pior agora que a situação piora, porque ele é presidente de uma confederação de vários sindicatos do país. Então, Jean, parabéns a Gilmar pela entrevista e dizer que você está certo. Eu estou de acordo que saia mesmo da Tobogó. Concordo com alguns pontos com o Moraes, mas nesse ponto eu discordo. Eu sou a favor total que nós, o sindicato dos policiais civis Sergipe, se afaste enquanto o senhor Adriano Bandeira for presidente da Confederação. É isso que eu quero dizer. Obrigado pela atenção. E eu lhe agradeço. Muito obrigado. Mais uma vez, Jean, parabéns, Jean, pela sua atitude. Um abraço, daqui depois Jean vai voltar a falar. 7h mais 8 minutos e 50 segundos aqui, FM Jornal ao Vivo, no maior apique de informações do horário. Nomeação do governo de Sergipe e a nomeação de Adriano Bandeira. Em destaque da entrevista, essa entrevista com Jean. Eliseu, que é policial civil. Eliseu, fique à vontade. Bom dia para você. Bom dia, Gilmar. Bom dia aos seus ouvintes. E, em especial, bom dia à família Polícia Civil. Primeiramente, eu quero parabenizar a categoria pela decisão tomada, parabenizar o presidente Jean pela condução até agora do sindicato, que eu, na hora de criticar, eu critico, na hora de elogiar, eu elogio. Não vamos ficar aqui falando em Adriano Bandeira, mas, moralmente, eticamente, o seu Adriano Bandeira já foi condenado. Cabe agora, na minha opinião, o sindicato acionar o Ministério Público para ver juridicamente se ele tem essa condição de assumir 2 cargos. Um como presidente da Cobrapol em Brasília e outro aqui na Casa Civil. Como é que um corpo vai ocupar 2 lugares ao mesmo tempo? Então, essa é a minha opinião. O Adriano, recebendo esse valor no CC, ele está recebendo pelo desserviço que ele fez à categoria da Polícia Civil. Então, parabéns à categoria por ter votado pela dissolução da Cobrapol enquanto o seu Adriano Bandeira for presidente. Muito obrigado, Gilmar.
Um abraço, Eliseu, depois vou botar aqui. Mas Luiz Borges, também policial civil. Luiz Borges, 7h11 da manhã, 7 horas mais 11 minutos ao vivo aqui na FM Jornal, hein? 3024-7700 é o telefone da FM Jornal, 3024-7700. Ou então o WhatsApp da FM Jornal. O WhatsApp da FM Jornal é 991200913. 991200913 é o WhatsApp da FM Jornal à sua disposição. Pois não, Luiz Borges, bom dia. Bom dia, Gilmar. Bom dia a todos os ouvintes aí da FM Jornal. Bom dia ao companheiro Jean que está aí. Gilmar, quero parabenizá-lo aí por dar esse espaço aí ao Simpol, para que Jean possa falar e demonstrar tudo aquilo que vinha ocorrendo aí junto Simpol e Cobra-Pau nesse relacionamento aí. Primeiramente, eu quero dizer que durante a Assembleia eu me posicionei contrário à retirada, vários colegas também, mas o que importa é que foi democraticamente feita a Assembleia, a proposta da diretoria de retirada do Simpol Sergipe, da Cobra-Pau, foi vencedora, e eu agora acato integralmente essa decisão. Então está de parabéns à diretoria. Agora, ficou claro na Assembleia que, sim, moralmente, a Diana foi totalmente desmoralizada. A categoria mostrou para ele que não é compatível um presidente de sindicato e, pior, Gilmar, presidente da Confederação Brasileira assumir um cargo em comissão no Estado de Sergipe. Então, isso ficou claramente demonstrado lá na Assembleia. Mas é importante dizer e lembrar para a categoria, eu acho que já acabou esquecendo dele, mas aí, os 3 cargos hoje ocupados na Cobra-Pau por diretores da ex-diretoria, ou seja, da diretoria de Adriano, continuam lá. Esse imbróglio todo poderia ser resolvido simplesmente com bom senso da parte deles. Os 3, sabendo que a atual diretoria eleita não os querem lá. A atual diretoria indicou mais 3. Só tem uma solução, porque a Cobra-Pau ela faz uma eleição para os seus membros. A eleição foi feita. Eles não podem ser retirados assodadamente, mas eles mesmos poderiam fazer a renúncia e o Simpol Sergipe não precisaria deixar a Cobra-Pau. Então eu quero deixar aqui um conselho a esses colegas que estão ocupando os cargos lá na Cobra-Pau e renunciem, acabem com isso, para que a gente não saia da luta nacional. Foi uma luta muito difícil para a gente fazer a Cobra-Pau, legalizar. A gente sabe que o movimento sindical é muito difícil. Então, Adriano, esses colegas nossos que estão hoje ocupando foram indicados por você. Você tem a obrigação de conversar com eles e convencê-los a renunciar para que não aconteça essa decisão. Ainda estamos nos trâmites normais, já tem autorização da categoria, mas eu tenho certeza que a diretoria atual tem bom senso e em sendo retirado esses cargos de pessoas que não fazem parte mais do Simpol, prestaram um bom serviço, quer dizer, a categoria mostrou que não foi um bom serviço, tanto que não foram reeleitos. Se tivessem feito uma boa administração, estariam aí reeleitos. Não conseguiram, mas prestaram o seu serviço no sindicato. Eu quero parabenizar a todos, porque se dispõem aí de defender a categoria. Infelizmente, mais uma vez digo, o Adriano cometeu um erro assim crasso, porque não existe um diretor sindical assumir cargo em comissão. Então, qual é o meu conselho para Adriano e a ex-diretoria do Simpol? Conversem, saiam
renunciem os cargos e dê a quem de fato e de direito, a quem a categoria nomeou para nos representar, que é a atual diretoria do Simpol. Então, é isso, tem essa solução, é possível. Então, Adriano, é hora agora de bom senso e que vocês possam deixar, no caso, o único aí que não pode, nem não deve sair, é o presidente, é normal, agora os outros 3 cargos que sejam imediatamente devolvidos através de uma renúncia à diretoria do Simpol. É isso aí. Agora quero parabenizar pela forma democrática que a diretoria conduziu a Assembleia. Tá de parabéns. Um abraço, Luiz. Muito obrigado, Dispõe, tá? Hoje, e um ótimo final de semana para você. Luiz Borges participou do programa 7h16. Jean, você vai voltar para daqui a pouco. Atenção, hein? 3 locais estão sem água aqui em Aracaju. 3 locais. O Almirante Tamandaré, o bairro Soledade, a Avenida Maranhão sem água. 7h17, 7 da manhã mais 17 minutos sobre água. Jean, que é presidente do Sindicato dos Policiais Civis Simpol. Fique à vontade, porque alguns integrantes da categoria se manifestaram, mas se você tem alguma outra informação, fique à vontade, pois não. Temos sim. Primeiro, a grande audiência do seu programa dentro dos policiais civis está comprovada aí pela participação dos colegas, né? Uhum. Então, agradecer aqui a Luiz Borges, Eliseu, Israel Sarmento e ao colega Moraes, mas eu preciso pontuar parte das falas deles aqui. Fique à vontade, pois não. Luiz Borges, obrigado, irmão, pela palavra aí, um colega de uma trajetória muito profissional, muito ética na Polícia Civil e um policial civil de participação efetiva no nosso sindicato ao longo da carreira dele e sempre se posicionando com muita firmeza e de maneira muito autêntica. Apenas um registro importante, em parte da fala dele, talvez na hora do contexto, foi dito assim, abro aspas, que a diretoria do Simpol não quer os colegas da ex-diretoria na Cobrapol. Não é sobre querer, é sobre uma legitimidade do Simpol. Por isso que eu digo que ela é institucional, não é a vontade de Jean. O Simpol tem direito a essas cadeiras e deveria recebê-las, né? Na Confederação, por exemplo, nós temos a FEIPOL Nordeste. A FEIPOL Nordeste, tão logo o Simpol Sergipe tomou posse a nova diretoria, eles disponibilizaram imediatamente as vagas da diretoria, onde o Simpol tem direito à representação através da Federação do Nordeste. Eu sei disso, pois não. Que inclusive, atualmente, o Simpol Sergipe tem a presidência através do colega Jorge Aglaelson, para o biênio agora, a partir de 2023. Então, Jorge Aglaelson, presidente da Federação. Eu conheço, pois não, diga aí. Como conheço também Luiz, Eliseu e também o Israel Sarmento. Fique à vontade, pois não. Eliseu, quem não conhece aquela frase, por onde anda Eliseu, né? Um abraço, obrigado pelas palavras, Eliseu, um jornalista, um excelente colega policial civil e também que sempre se posiciona de acordo com a sua vontade, independente de gestão, isso é importante. Colega Israel Sarmento. Estava, me permita, o Eliseu estava na feira do Castelo Branco, aqui em Aracaju. Mas fique à vontade, pois não. Exatamente. O colega Israel Sarmento, obrigado pelas palavras, obrigado por tudo que trouxe para nós aqui nesse momento. Mas eu teve uma grande dor, Israel, recentemente, né? Porque um familiar dele, irmão dele, também desencarnou, ou seja, morreu. Exatamente. Não é? E eu sei que isso representa para a família, porque também já tive pessoa da minha família que também morreu, desencarnou. Mas, de qualquer maneira, um abraço e um beijo no coração a quem morreu, desencarnou e todos os seus familiares, inclusive Israel, pois não? Exatamente, meu amigo. Foi uma grande perda para nós policiais civis, nosso colega. E a gente teve junto, inclusive, também nesse momento de dor da família, e a gente reitera aqui os nossos sentimentos. A gente tem duas vertentes verdadeiras, nascer e morrer. Exatamente, Marcos. Eu, Jean, Demetrios, Marufino, Murilo, todos nós. E o colega Sarmento trouxe a seguinte fala, o questionamento sobre a demora da nossa fala pública, Gilmar. É um tema sério. Fique à vontade, pois não. É um tema seríssimo, um tema sensível e que a gente tem que ter, sim, a responsabilidade, a tranquilidade, né, porque a gente está falando, não Jean, a minha opinião individual, estou falando por uma categoria de colegas policiais civis, agentes e escrivães de polícia. Então, a decisão ela precisa ser amadurecida. E nada melhor do que a soberania do resultado de uma Assembleia para nos dar essa tranquilidade de chegar aqui e afirmar
qual foi o encaminhamento e qual foi a vontade da nossa categoria. Então, esse silêncio nesses últimos dias foi em razão de que a gente precisava não discutir apenas em diretoria, não trazer uma fala pública sem ter, né, a fala oficial, a decisão oficial da nossa categoria. Mas, nesse momento, a gente fica muito à vontade, foi por isso que a gente, além de agradecer, está aqui, sem preocupação com o horário do programa. Fique à vontade, pois não. Então, essa demora foi em razão disso, Sarmento. Muito obrigado. O colega Moraes sempre participando, trazendo os posicionamentos dele. Também conheço o Moraes, grande amigo. Né? Mas, como eu disse aqui agora há pouco, a decisão da Assembleia Soberana, a diretoria encaminhou o que a categoria sinalizou, o encaminhamento nosso é a partir dessa sinalização, e ficou registrado de que essa é a vontade e foi decidido dessa forma. Moraes, que já foi dirigente sindical, disputou as últimas 3 eleições, perdeu as 3, né? Então, 12 anos aí para mais que ele foi dirigente sindical. Então, assim, inclusive na última eleição, de 3 chapas, ele foi o segundo colocado e tivemos 50% de votos à frente dele. Então, assim, a gente precisa seguir, sim, com tranquilidade, com a legitimidade e com a confiança que nos foi dada pela categoria. Por isso, eu reitero, as manifestações individuais elas são importantes, mas a categoria tem uma representação que é a diretoria do Simpol e que, nesse momento, está liderada pela presidência do policial civil Jean Rezende. Então, a gente tem Fique à vontade, inclusive, as informações que você trouxe aqui. Fique à vontade, pois não. Então, essa participação efetiva dos colegas ela é importante, né? A gente precisa, de fato, né, estar informando a sociedade sergipana do trabalho do policial civil, da necessidade da valorização do trabalho do agente, do escrivão de polícia. Então, é por isso que a gente também aproveita esse espaço e a gente poderia trazer outras informações aqui, se você me permitir. Claro que sim, pois não. Quando a gente foi eleito para essa gestão sindical, tivemos a oportunidade, ainda na eleição do ano passado, de conversar com os candidatos a governo, dentre eles o atual governador. E a única pergunta que eu fiz, inclusive para o então candidato e hoje governador, é se a diretoria eleita do Simpol, especialmente a presidência, teria acesso direto a ele como governador do estado eleito. Ele me garantiu que sim. Em 1º de janeiro, no dia da posse, tivemos lá para prestigiá-lo, dizer que, assim como o Simpol Sergipe tem uma nova liderança, o governo do estado, a partir daquela data também, e refizemos a pergunta e ele, olhando no meu olho, respondeu que sim, pedindo apenas um espaço inicial para que ele pudesse, digamos, naquele momento inicial, se apossar das questões da gestão do estado. E em 23 de março, tivemos, sim, a primeira reunião, né, diretamente com o governador, uma reunião oficial com toda a sua staff. E a gente, nesse período, não só de campanha, mas após a eleição, criamos uma expectativa a partir do conhecido termo de compromisso, que eu acredito que o seu programa também conhece, que é do seu conhecimento, que à época, enquanto candidato, o governador assinou com a categoria policial civil, com o Simpol Sergipe, um termo de compromisso, avalizado inclusive pela nossa colega policial civil delegada, hoje deputada federal Catarina Feitosa, que tem sempre colocado o seu trabalho, o seu mandato, Catarina, pessoa de bem, tem sempre colocado o mandato dela como deputada à disposição dos policiais civis através do Simpol, e a gente agradece por essa sensibilidade da deputada. O que ocorre? Discussões salutares, toda a equipe de secretariado muito gentil, muito educada, muito acessível, o próprio governador, se encontrarmos ele em algum local público, nos dá a devida atenção, conversa conosco, e assim iniciamos um diálogo que a gente entende salutar e necessário para a luta sindical. Ocorre que, dentre outro pedido, além de ser recebido, o Simpol Sergipe pediu ao governador e a todo o seu staff que a gente participasse de todas as discussões, inclusive, se for o caso, para ouvir o não, Gilmar. Que a gente pede, a gente leva a voz do policial civil, a gente entrega as nossas demandas com muita responsabilidade e compromisso, mas o governador tem, óbvio, uma série de outros servidores e um estado para gerir, e a gente, o que quer ouvir é essa resposta sentado à mesa, olhando no olho, conforme a gente solicitou. E, infelizmente, no mês de abril, no final do mês de abril, a gente acabou tomando conhecimento pela imprensa do projeto de lei que tratou do adicional de periculosidade, por exemplo. Vocês concordam com o adicional de periculosidade? Nesse ponto, o que eu quero dizer? Categoria, né? Exatamente. A gente iniciou bem
Mas o projeto que foi apresentado, ele não foi discutido com a categoria. E aí o que o Simpol fez? Foi divulgado no dia 27 pela imprensa, a gente tomou conhecimento pela imprensa, buscamos a administração, no dia seguinte, dia 28, tivemos uma reunião, e aí sim, nessa reunião tivemos acesso, mas o primeiro contato e notícia foi pela imprensa, e aí esse projeto que foi apresentado, ele não foi discutido com o Simpol Sergipe. Nesse ponto a gente precisa registrar. Aí você me pergunta, recusaram o projeto? Não, Gilmar, porque a gente não pode recusar avanço, por mínimo que seja. Nós passamos aí, o governo recebeu um passivo de mais de 12 anos de defasagem, de desvalorização, e a gente tem consciência disso. Mas a gente pediu, que inclusive para ouvir ou não, a gente tem que estar na mesa, Gilmar. E aí a gente tomou conhecimento pela imprensa desse projeto. A partir disso, a gente tentou, não recusamos, obviamente, tentamos apresentar melhorias, protocolamos documento formal para o governo, para a Secretaria de Segurança Pública, para a administração, na tentativa de melhorar o projeto e aproximá-lo a esse termo de compromisso, assinado pelo governador e pela deputada Catarina Feitosa. Então, assim, a nossa intenção era melhorar. Tivemos interlocuções políticas na Assembleia Legislativa. Agradeço aqui a todos os deputados que nos receberam, Gilmar, que nos ouviram. Pedimos que levassem a nossa fala para o governador, né? Infelizmente, as sugestões de melhoria não foram acatadas e foi aprovado e está sendo implementado, será implementado conforme a aprovação. Nesse sentido, a gente precisa evoluir. Temos outras pautas reprimidas, né? O adicional de periculosidade com a previsão de iniciar para outubro agora de 2023. Nesse termo de compromisso, inclusive, tem uma fala de que teríamos um retroativo. Além dele não ter sido implementado em sua totalidade, né, no percentual acordado, ele será feito escalonado, mas diferente do que está no termo de compromisso. Ainda assim, a gente flexibilizou, a categoria teve a consciência, aceitou os argumentos apresentados pelo governo, mas a gente precisa dar continuidade. E aí nós temos 2 pontos, Gilmar. Fique à vontade, pois não. A nossa reestruturação, porque a gente combinou com a categoria de que após a primeira reunião oficial com o governador, que ocorreu em 23, a gente realizaria a nossa primeira Assembleia Sindical, que foi realizada em 29 de março. Discutimos todas as informações, deliberamos e aprovamos esse projeto e encaminhamos no dia seguinte para o governo. Então, já é de conhecimento do governo esse projeto de reestruturação, né, da Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria de Administração, e a gente precisa continuar a discutir esse tema, que foi iniciado, inclusive, no dia 31, em uma reunião na Procuradoria-Geral do Estado, né, onde estava presente a Secretaria de Administração, o Secretário de Segurança Pública, o Delegado-Geral, e a gente iniciou essa discussão. Temos também, e essa discussão precisa continuar, a gente já tem feito as interlocuções de pedido de que o governador sente, mais uma vez, de modo oficial com o Simpol, para discutir as nossas pautas. Porque a gente sabe, o governador está muito bem assessorado por toda a sua staff, inclusive 4 colegas policiais civis delegados, que são secretários de Estado, mas o Simpol, que é a voz da categoria agente e escrivão de polícia, precisa apresentar para o governador a realidade que é vivenciada por nós e quais são as nossas demandas. Por isso a gente está pedindo a sensibilidade que o governador nos receba oficialmente, né? A agenda é a agenda dele, pode ser o horário que for, o Simpol está à disposição para encontrar oficialmente com o governador. Porque apesar da gentileza e educação dos secretários, a gente sabe, em algum momento é dito, esse ponto só o governador pode despachar. Então, as interlocuções são necessárias, mas tem momento de decisão que cabe ao governador. Então, a gente precisa sentar com ele para continuar esse diálogo dos policiais civis com o governo do Estado. Temos alguns temas pendentes. O auxílio alimentação, por exemplo, Gilmar, né, aprovado em lei. Que é outro absurdo, né? Aprovado em lei. Vai completar 1 ano, Gilmar, a lei. Acho que a gente vai ter que comprar um bolo para bater os parabéns de aniversário de 1 ano, sem implementação. Infelizmente. E embora seja lei, sem implementação. É lei, vai fazer 1 ano e não foi implementada. O Simpol Sergipe, inclusive, na última segunda-feira, após sucessivas reuniões sobre esse tema e outros que são de interesse dos policiais civis, protocolou um estudo feito por um grupo de trabalho da nossa diretoria, né, onde fizemos levantamento de outros órgãos do Estado que têm direito a esse auxílio, também através de lei, que é recepcionado esses valores diretamente nos contra-cheques desses servidores, né, e a gente fez esse estudo, inclusive, do DIEESE, da questão do valor da cesta básica, para poder fundamentar e solicitar que a implementação desta lei seja imediata,
Existem várias pautas de valorização, essa é uma delas, já constante em lei, e ainda não foi implementada, e a gente precisa que o governador diga aos policiais civis quando será implementada. Esse é um ponto. Temos também uma lei chamada Lei 9.111, que os colegas brincam na Rádio Corredor, como a gente diz, e dizem que é a Lei Jorge Aglaelson, porque é um colega que dedicou os últimos 20 anos da trajetória dele a aprovar a mudança de nomenclatura dos cargos, de cargos que foram extintos e fizeram um aproveitamento, e o enquadramento de alguns colegas também oriundos de outros cargos, para que, através dessa lei, fosse implementada. A lei foi aprovada em 16 de novembro do ano passado na Assembleia Legislativa, foi sancionada em 25 de novembro, né, mas até agora ela não foi implementada em sua totalidade. Segunda-feira passada, tivemos uma reunião na Secretaria de Administração, onde nos foi informado que a mudança de nomenclatura será implementada agora em maio, nas bases de RH, né? Ou seja, virá no contra-cheque essa mudança de nomenclatura. E aí, a partir da lei, hoje a Polícia Civil, a base, tem apenas 2 cargos, agente de polícia e escrivão de polícia. Não temos mais aquela miscelânea de cargos, de nomenclaturas. E essa informação é de que será implementada agora no mês de maio. Já no ponto enquadramento, né, nós temos formalmente, nesse período, 2 encaminhamentos da Secretaria de Segurança Pública, um de 23 de fevereiro e outro mais recente, agora de 9 de maio, solicitando o correto enquadramento desses colegas sobre a lei. E, infelizmente, ainda não foi implementado. Então, a gente precisa pedir ao governador do Estado que a implementação da Lei 9.111, né, que também fez parte desse compromisso, e é uma das coisas que ele, né, através do grupo político, avançou com a chegada dessa lei, a gente precisa agora pedir que ela seja implementada, certo? E um outro tema que também já está constante em regulamentação, através do Ministério da Justiça, através de decreto, que é a nova identidade do policial civil, especialmente dos colegas aposentados, Gilmar. Alguns colegas, após mais de 3 décadas de trabalho, ao aposentar-se, tinham recolhido, Gilmar, a sua identidade funcional. Aí você pode, mas que absurdo, como é que o cabo trabalha mais de 30 anos e ao se aposentar deixa de ser policial, por isso recolhe a identidade? Não, ele não deixou de ser policial civil, muda-se apenas o status para aposentado. E a gente está solicitando que essas identidades sejam implementadas imediatamente. Também já existe regulamentação. Então, é uma série de pautas que estão num passivo recebido pela nossa gestão sindical, deixaram também vinda de outras gestões de governo, mas a gente precisa resolver pontualmente. E só se resolve sentando com o governador, olhando no olho dele, pedindo a sensibilidade que ele tem tido com os policiais civis. Publicamente ele tem demonstrado vontade política para resolver as pendências da Polícia Civil, mas eu convido o governador a receber o Simpol Sergipe, seja no Palácio, seja que ele vá à sede do nosso sindicato conhecer, né? Se ele quiser acompanhar o sindicato em visitas às nossas unidades, para conhecer, por exemplo, a nossa central de flagrantes, o Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis em Aracaju, que são 2 unidades porta aberta, Gilmar. Se a gente pensar o que é que funciona 24 horas o ano inteiro, delegacia de polícia e hospital público para a população. Então, que a gente possa conhecer a realidade não apenas como foi recentemente, através de uma parceria público-privada, inaugurada a 10ª delegacia na região do Mosqueiro, prédio bonito, bacana, mas é importante que a gente possa conhecer e trazer para a sociedade a realidade da 7ª delegacia em Nossa Senhora do Socorro, Gilmar, um prédio antigo. Que eu conheço, que é horrível. Né? Então, nós temos que conhecer outras realidades no interior do Estado, a Delegacia Regional de Lagarto, por exemplo, uma unidade extremamente importante, com uma série de dificuldades. As nossas colegas policiais civis femininas não têm um banheiro, por exemplo, específico, muitas vezes, para a categoria. Eu sei disso, é verdade. E acaba que a gente não tem estrutura física adequada para um trabalho digno, tampouco para receber a sociedade sergipana com a devida dignidade e atendimento na maior parte das nossas unidades. A gente precisa avançar com essa valorização e essa valorização tem que ser discutida amplamente com o governador do Estado. Mais alguma coisa, Jean? Fique à vontade, viu? No mais, reiterar a mensagem trazida por todo esse contexto de Assembleia Sindical, de vontade soberana, de dizer que a representação dos policiais civis de Sergipe é através do Simpol, da atual diretoria, na pessoa do presidente Jean Rezende. Então, qualquer coisa diferente disso é fake news. E conte com
o amigo. Muito obrigado, Gilmar Carvalho, ouvintes. Obrigado, todos os colegas obrigado. policiais civis sintam-se abraçados e representados por todos que nos deram a oportunidade de participar aqui no programa ao vivo. Um abraço, muito obrigado, Espanha. Olha, o governador Fábio Mitidieri, eu tenho um carinho especial pelo senhor Fábio Mitidieri, independente de ser governador. É uma vantagem enorme. Não precisa me oferecer nada, porque nada quero, mas estou à disposição. Ou seja, inclusive para ajudar, porque na medida que o governo for bom, o povo também ganhará. E na medida que o governo for ruim, o povo perderá. Então, 7h42 da manhã. Nada contra Adriano Bandeira. Pessoa é pessoa. Adriano não se elege para nada. Adriano não se elege para nada. Adriano se percebeu, não sei, mas há duas formas usadas no atual governo. Uma é para desgastar. A minha é que ele não vai desgastar. Se eu quisesse me desgastar, já estaria desgastado. Se eu fosse ouvir alguns amigos, já estaria desgastado. Inclusive, alguns amigos que tiveram cargo público. Se eu fosse seguir à vontade a opinião, que é responsável, que é direita, que é respeitável, mas se eu fosse seguir a opinião de algumas pessoas, eu estaria desgastado. Quando sai na rua não é assim. Uma das maneiras utilizadas pelo governo do Estado é de desgastar. Adriano está desgastado. Pode ganhar 1 mês, 2 meses, 3 meses, sei lá quanto tempo for. Mas se queimou muito. E eu, primeiro, tenho o direito de dizer publicamente, e segundo, Adriano sabe que quando presidente do Sindicato dos Policiais Civis Simpol organizou uma manifestação e passou em frente ao apartamento que eu moro. Era para que eu metesse a cara. Eu não concordava com a manifestação. Sabe qual foi a manifestação? Foi aquela em que levaram policiais civis para dentro do palácio. Palácio do governo. Passou no início em frente ao local onde eu moro. Eu fiz de conta que não sabia. Sabe por quê? Porque o tempo é o senhor da razão. E o tempo mostrou que Adriano não queria nada com a dica de nada, inclusive com a categoria. Está aí o cargo que recebeu. Se tivesse de olho em cargo também, eu teria cargo. Muito antes que Adriano. E não tenho cargo nenhum, graças a Deus. Uma outra situação. Não é só Adriano, não. Tem outros também que vão sofrer desgaste muito grande.